Sentiu isso? O chão está tremendo sob seus pés. Folhas estão caindo das árvores. Parece que um mini terremoto acontece a cada poucos segundos. Bam! Algo está saindo da floresta em sua direção. Aí está! A primeira coisa que você vê são presas gigantes e um tronco longo. E então, todo o corpo da criatura emerge da floresta. Este é um mamute lanoso. Essa espécie foi extinta há cerca de 4.000 anos, mas agora está bem na sua frente. E não é um sonho. Pode se tornar possível num futuro próximo. As pessoas vão tentar trazer esses animais de volta à vida, e um grupo de cientistas já está trabalhando nisso. Então, mamutes lanosos surgiram há cerca de 450.000 anos na Sibéria. Mais tarde, eles também se estabeleceram na América do Norte. Então esses animais assumiram a Ásia e até a Europa. Esses caras eram os animais terrestres mais altos durante a última era glacial. Eles tinham cerca de 3,5 metros de altura. Isso é tão alto quanto uma casa de um andar. Isso também é meio metro mais alto do que a altura do elefante moderno médio. Mas esses mamutes eram muito mais maciços. Eles pesavam cerca de 8 toneladas, em comparação com as 6 toneladas de um elefante. São como 2 ou até 3 SUVs grandes. Os mamutes eram tão pesados porque tinham uma cabeça maior, assim como presas mais longas e curvas. Esses animais viviam na tundra fria. É por isso que precisavam de uma camada de gordura que fosse pelo menos tão grossa quanto uma caixa de sapatos. Mas mesmo isso não era o suficiente para suportar o frio. Então os mamutes tinham lã densa que podia crescer até ficar tão longa quanto um cabo de carregador de celular. No inverno, a lã nas laterais e na barriga de um mamute formavam algo como uma saia para que o animal pudesse deitar na neve sem congelar. Os mamutes passavam a maior parte do tempo procurando comida, como eu. Para acumular essa espessa camada de gordura e manter sua temperatura corporal constante, eles precisavam comer cerca de 180 quilos de comida por dia. Esse é o peso de 2 javalis. Mas mamutes eram herbívoros, o que significa que eles comiam grama e salgueiro ou galhos de pinheiro. Mas após a era glacial, o aquecimento começou. A tundra, onde os mamutes viviam, começou a se transformar em pântanos. A quantidade de comida diminuiu. Isso causou uma queda na população de mamutes lanosos. E agora, os cientistas querem trazer os mamutes de volta à vida. Usando engenharia genética, eles esperam recriar o mamute usando seu DNA. Claro, isso não significa que eles criarão um animal do zero em um laboratório. Primeiramente, eles precisam de uma criatura que se assemelhe ao mamute lanoso o máximo possível. A resposta é o elefante asiático. Tanto o mamute quanto o elefante vieram do mesmo ancestral comum há milhões de anos. O DNA deles é 99,6% igual. Portanto, os cientistas só precisam adicionar vários genes ausentes ao DNA do elefante. Isso lhe proporcionará pele, gordura necessária, presas longas, uma grande cabeça abobadada e outras características distintivas do mamute. E a melhor notícia é que nós temos o DNA do mamute. Esses animais viviam em partes mais frias do nosso planeta com um inverno sem fim. Essa geladeira eterna preservou não apenas ossos de mamute, mas também seu material genético. Os cientistas conseguiram identificar cerca de 60 genomas específicos que podem ajudar a recriar esses animais. O passo mais difícil é trazer essa criatura ao mundo. Uma opção é remover alguns elementos de DNA do ovo de um elefante e substituí-los pelo DNA do mamute. Mas isso exigiria uma mãe elefante substituta. Ela carregaria o bebê por cerca de 2 anos e, em seguida, o primeiro mamute nasceria. Mas os cientistas questionam essa opção. Criar um rebanho de mamutes levaria décadas e exigiria muitas mães de aluguel. Outra opção é fazer um útero artificial. Hoje em dia, há casos bem-sucedidos de criação de um saco no qual um embrião pode se desenvolver com segurança. O principal problema aqui é o saco em si. Tem que ser grande e forte o suficiente. Vai segurar um bebê gigante em desenvolvimento por 2 anos. No final desse período, ele terá que suportar o peso de cerca de 90 quilos. Mas também é importante lembrar que os elefantes vivem em uma sociedade matriarcal, assim como os mamutes costumavam viver. E quando um elefante nasce, a primeira coisa que vê é sua mãe. Sua conexão permanece forte por muitos anos à medida que o bebê elefante cresce. Então, muitas pessoas dizem que essa maneira de cultivar um mamute é altamente antiética. Mas os cientistas continuam suas pesquisas. Eles insistem que seu objetivo é melhorar as tecnologias de engenharia genética já existentes e aplicá-las no futuro. Dessa forma, podemos salvar espécies ameaçadas de extinção. Mas por que devemos trazer os mamutes lanosos de volta à vida em primeiro lugar?
Alguns cientistas acreditam que esses animais desempenharam um papel importante no ecossistema do planeta. Atualmente, as tundras da Sibéria e da América do Norte estão gradualmente aquecendo e liberando muito dióxido de carbono. Isso contribui para o efeito estufa que aquece ainda mais nosso planeta. Essas tundras agora estão fortemente cobertas de musgo, mas há milhares de anos, quando mamutes lanosos vagavam por essas áreas, as tundras eram mais como pastagens. Mamutes pisoteavam o musgo e derrubavam árvores. Eles eram um tipo de engenheiros do ecossistema. Acredita-se que o retorno dos mamutes a essas áreas possa ajudar a trazê-las de volta ao seu estado original. Pastagens restauradas impedirão que o solo corroa. Isso pode até ser suficiente para diminuir a produção de dióxido de carbono prejudicial. Recentemente, os ecologistas levaram muitos bisões e outras espécies animais para as vastas extensões da Sibéria com o mesmo propósito. Mas alguns cientistas acreditam que mamutes lanosos fariam esse trabalho de forma muito melhor. Se esse experimento for bem sucedido, as pessoas teriam a oportunidade de trazer de volta à vida um grande número de espécies animais extintas. Infelizmente, há um limite para quanto tempo o DNA animal pode sobreviver em fósseis. Se esses fósseis estiverem escondidos a poucos metros de profundidade, o DNA pode durar de 1.000 a 10.000 anos. Se os fósseis estão, digamos, no gelo da Antártica, o DNA pode permanecer intacto por várias centenas de milhares de anos. Infelizmente, isso significa que nunca seríamos capazes de recriar dinossauros. Eles foram extintos há cerca de 66 milhões de anos. As pessoas simplesmente não têm acesso ao DNA deles. Mas também poderíamos trazer de volta alguns animais que desapareceram não muito tempo atrás, como a moa. É uma espécie de pássaro que não voa. A maior delas era tão alta quanto um mamute lanoso e pesava tanto quanto uma scooter. Mas a menor espécie era do tamanho de um peru. Elas viveram na Nova Zelândia e ficaram isoladas do mundo exterior por quase 80 milhões de anos. Mas elas se extinguiram depois que as primeiras pessoas chegaram lá. Ou a vaca marinha de Steller. Esse foi o maior mamífero aquático depois das baleias. Essas vacas marinhas eram tão longas quanto uma limusine, e elas pesavam mais do que elefantes africanos. As vacas marinhas de Steller tinham um estilo de vida muito preguiçoso. Elas moravam perto da costa e comiam algas, principalmente algas marinhas. Os cientistas acreditam que elas nem soubessem como mergulhar. Mesmo que os pássaros-elefantes fossem de fato pássaros, eles não podiam voar. Essas criaturas eram 2 vezes mais altas que um avestruz e pesavam 10 vezes mais do que a pessoa média. Eles viviam em Madagascar e, assim como avestruzes, botavam ovos. Embora os pássaros-elefantes tenham sido extintos há quase 1000 anos, seus ovos ainda são encontrados. Os cientistas conseguiram obter o DNA desses animais e analisá-lo. O parente mais próximo do pássaro-elefante é o kiwi. É outro tipo de pássaro não voador do tamanho de uma galinha doméstica. As tartarugas das Galápagos de Pinta costumavam descansar 16 horas por dia. Elas também bebiam muita água e podiam armazená-la como camelos. Cada animal tem seu próprio papel no ecossistema, assim como na cadeia alimentar. O desaparecimento de um animal pode causar enormes problemas para outros. Tal reação em cadeia pode acabar com todo um ecossistema. Por exemplo, os dinossauros não desapareceram instantaneamente depois que o meteorito colidiu com a Terra. O impacto causou incêndios em todo o planeta. Isso diminuiu a quantidade de alimentos para dinossauros comedores de plantas. Quando desapareceram, os dinossauros comedores de carne começaram a morrer de fome. E então, todos os dinossauros gradualmente desapareceram da face da Terra. Muitos cientistas acreditam que as pessoas precisam de tecnologias de engenharia genética que possam trazer de volta espécies extintas. O ritmo das mudanças climáticas no planeta está ficando muito rápido para alguns animais acompanharem e sobreviverem. A intervenção humana nesse processo pode salvar muitas vidas. Essa tecnologia também pode ajudar a recriar pessoas se algo acontecer e toda a vida na Terra for dizimada. Se pudéssemos preservar nosso DNA, nossa espécie poderia ser trazida de volta à vida. Por quem? O sal faz com que nossas batatas fritas e pipocas tenham um sabor delicioso. Mas acontece que isso não é tudo. Ele é usado em produtos domésticos e industriais, de cosméticos a fertilizantes, de tratamento de água, asfaltamento de estradas. Em todo o mundo, cerca de 300 toneladas de sal são produzidas anualmente. Mas tem um senão. Isso é sal demais para o nosso planeta. Veja bem, o sal chega gradualmente à superfície terrestre a partir de rochas oceânicas profundas, e esse processo é bastante equilibrado. Ou costumava ser. Os seres humanos estão perturbando esse equilíbrio.
Nossa demanda continua aumentando e estamos liberando muito sal no solo, no ar e no mar. E se esse processo continuar sem controle, poderemos enfrentar uma ameaça existencial. Sim, é tão sério quanto isso, e um estudo recente realizado pela Universidade de Maryland confirma esse fato. Existe uma coisa chamada ciclo natural do sal. Ele existe há milhares de anos. O sal sobe naturalmente à superfície do nosso planeta por meio da elevação geológica e do desgaste das rochas. Algum tempo depois, as rochas se quebram e liberam íons de sal no solo. Alguns desses íons são absorvidos por plantas e organismos, outros são levados pelos rios que os transportam para os oceanos. O sal também entra na atmosfera, o que acontece por meio da poeira salina em regiões secas e do spray marinho em áreas costeiras. E isso é crucial para os seres humanos, porque nosso corpo precisa de sal, assim como os animais e as plantas. Em palavras simples, somos sistemas elétricos controlados por sais. O solo precisa de sal porque, caso contrário, não se aglutinará. As plantas também precisam de pequenas quantidades de sal, pois isso permite que elas tenham um metabolismo adequado e sintetizem clorofila suficiente. Ao mesmo tempo, o excesso de sal não é uma coisa tão boa. E atualmente, a atividade humana está bagunçando o ciclo natural do sal, trazendo para a superfície do planeta muito mais rapidamente do que antes. Essa é a conclusão a que chegaram os pesquisadores após combinar dados de diferentes fontes, incluindo o Anuário Mineral do Serviço Geológico dos Estados Unidos e registros globais de composições de rios e medições de salinidade. O principal fator que provoca essas mudanças é a extração de sal para a produção de alimentos e outros produtos. Além disso, há também as chuvas ácidas que aumentam a taxa de intemperismo das rochas. Esses e outros fatores aceleram a geração de sal na superfície do planeta. No momento, a concentração salina no mundo é muito alta. O solo, as plantas e os animais não conseguem usar todo o sal. Pior ainda, algumas espécies essenciais não conseguem sobreviver com todo esse sal extra. Seu desaparecimento altera a biodiversidade e pode levar ao surgimento de espécies invasoras, como os caniços de água. Essas são plantas altas e com juncos que tomam conta de áreas costeiras. Além disso, há também o zooplâncton, uma importante espécie oceânica que regula as algas. Ele é extremamente sensível ao sal. Se essa espécie começar a diminuir, isso poderá afetar as redes alimentares do mundo. O excesso de sal também transforma as terras agrícolas em terrenos baldios. Relatórios recentes mostraram que cerca de 833 hectares de terra já foram afetados. E essa é uma área com cerca de 4 vezes o tamanho da Índia. Em alguns países, grandes áreas tornaram-se inférteis devido ao excesso de sal. Além disso, o excesso de sal é ruim para a nossa saúde. O problema é que todo esse sal extra entra na água subterrânea, tornando-a muito salgada para o consumo humano. Isso é particularmente ruim para pessoas com dietas com restrição de sódio. E não estou falando apenas do sal de cozinha, ou cloreto de sódio. Não, outros sais à base de cálcio e magnésio também estão vazando, geralmente da produção de fertilizantes e materiais de construção. É como um coquetel químico de diferentes sais provenientes de várias fontes, e os cientistas ainda não sabem os efeitos que esse coquetel pode ter sobre nós, seres humanos, e nossa saúde. Então, talvez agora você esteja sentado aí pensando: é hora de reduzir a ingestão de sal. Talvez, mas não corte tudo. Na década de 1930, o Dr. Robert Mackenzie, do Departamento de Medicina Experimental da Universidade de Cambridge, encontrou 4 voluntários e pediu a eles que passassem 10 dias completamente sem sal. Primeiro, eles tiveram que suar o sal que ainda permanecia em seus corpos. Depois disso, o cientista literalmente dessalinizou tudo que eles podiam comer e beber. Logo depois, os participantes começaram a experimentar sensações estranhas. Eles perceberam que não sentiam muito sabor em nada do que consumiam. A situação piorou. A fadiga se instalou e os voluntários logo ficaram cansados demais, até mesmo para comer. Eles começaram a apresentar os sinais de hiponatremia, que ocorre quando a concentração de sódio no sangue fica perigosamente baixa. É quando as células sanguíneas de uma pessoa incham porque não há sal suficiente no sangue para regular a quantidade de água que uma célula deve e irá consumir. Se essa condição não for tratada, ela pode não apenas resultar em convulsões, mas também ter consequências muito piores. No final do período de teste, os participantes receberam alguns alimentos salgados e, milagrosamente, em poucos minutos, eles puderam sentir o sabor novamente e sua energia pareceu ser reabastecida quase que imediatamente. Sinceramente, isso soa um tanto assustador.
Se isso é o que são apenas 10 dias sem sal, imagine a catástrofe que seria se o sal simplesmente deixasse de existir. Não conseguiríamos durar muito tempo, isso é certo. E seria um drama sem fim, não apenas para nós, mas também para as plantas e os animais. Eles precisam de sal tanto quanto nós. Se nossos oceanos perdessem todo o sal, de repente, todas as algas subaquáticas seriam dizimadas, reduzindo a fotossíntese na Terra quase pela metade. As plantas terrestres fariam o mesmo. Portanto, logo após o desaparecimento do sal, enfrentaríamos um grande problema: muito dióxido de carbono e pouco oxigênio. Nosso clima começaria a oscilar entre temperaturas extremamente quentes e frias, e os furacões se tornariam insanamente poderosos e superdestrutivos. Felizmente, ainda temos sal em nossos mercados, e o ciclo natural do sal pode ficar mais ou menos estável novamente. A propósito, a humanidade conhece e aprecia o sal há muitos séculos. Por exemplo, ele era usado como oferenda e para preservar múmias no Antigo Egito. Era uma mercadoria valiosa, comercializada entre os fenícios e seu império mediterrâneo. Na China antiga, as pessoas conheciam mais de 40 tipos de sal e utilizavam para fins medicinais. Na Europa continental medieval, Veneza ganhou poder por meio do monopólio do sal. A produção e o transporte de sal levaram ao surgimento de novas cidades e à construção de estradas. Salzburgo, a cidade do sal, na Áustria, é um ótimo exemplo disso. Mesmo nos dias de hoje, o sal continua a nos surpreender. Por exemplo, recentemente, pesquisadores da Escola Rosenstiel de Ciência Marinha e Atmosférica da Universidade de Miami descobriram raras piscinas de salmoura em águas profundas no Golfo de Aqaba, que é uma extensão norte do Mar Vermelho. Esses lagos submarinos salgados provavelmente guardam segredos sobre a forma como os oceanos da Terra se formaram há milhões de anos. Eles também podem nos dar algumas pistas sobre a vida em outros planetas. As piscinas de salmoura são alguns dos ambientes mais extremos da Terra. E ainda assim, apesar de sua salinidade ultra alta, química, um tanto exótica e total falta de oxigênio, elas estão repletas de vida. Os pesquisadores encontraram até mesmo moléculas bioativas com possíveis propriedades anticancerígenas em micróbios de piscinas de salmoura no Mar Vermelho. Essas piscinas de salmoura super salgadas e sem oxigênio estão localizadas perto da costa e podem preservar informações sobre tsunamis, terremotos e inundações repentinas que ocorreram no Golfo de Aqaba há milhares de anos. O sal chegou até mesmo ao espaço. Bem, mais ou menos. Veja bem, a Lua é como um cometa voando pelo cosmos. Nosso satélite natural é seguido por uma cauda fina composta de matéria irradiada, e nosso planeta passa diretamente por essa cauda uma vez por mês. Bem, de acordo com um estudo publicado na revista JGR Planet, essa cauda lunar é feita de milhões de átomos de sódio. E como você já sabe, a fórmula química do sal é cloreto de sódio. Estes átomos são arrancados do solo lunar pela queda de meteoros e depois empurrados milhares de quilômetros rio abaixo pela radiação solar. Durante vários dias do mês, quando a lua nova está localizada entre a Terra e o Sol, a gravidade do nosso planeta arrasta essa cauda de sódio em um longo feixe que envolve a atmosfera do nosso planeta. A cauda em si é inofensiva e invisível a olho nu, mas durante esses dias de lua nova, telescópios de alta potência podem detectar o fraco brilho laranja do sódio no céu. Olhe-se no espelho. Você está com sua parca bege, seu cinzel está embalado e sua viagem noturna de avião para a Arábia Saudita está reservada. Você sabe o que isso significa, certo? Infelizmente, você não foi escalado para o remake de Duna. Significa apenas que você está pronto para explorar as maiores áreas desérticas do mundo na esperança de descobrir segredos pré-históricos sobre nossos ancestrais. Vamos esclarecer uma coisa. Se você já pensou que os desertos eram espaços vazios, pense novamente. Eles podem estar cheios de areia até onde a vista alcança, mas também guardam muita história. Porque, você sabe, antes de os seres humanos se estabelecerem em cidades e vilas, éramos povos nômades e viajávamos por todo o mundo em busca de comida, água e abrigo. Portanto, tivemos que inventar algumas coisas interessantes para sobreviver. Como essa coisa que foi encontrada no deserto da Arábia Saudita. Você tem alguma ideia do que poderia ter sido? Durante muitos anos, os cientistas discutiram as origens e o uso de estruturas enormes como essas. Parece que os neolíticos eram muito mais inteligentes do que pensávamos. Eles não passavam o tempo todo em volta do fogo esculpindo armas em pedra. Não, também estavam praticando suas habilidades arquitetônicas.
Essas enormes estruturas de pedra são chamadas de pipas do deserto, porque se você olhar para elas de longe, bem, elas se parecem com pipas. Os arqueólogos chegaram ao consenso de que essas pipas eram usadas para atrair os animais. Dessa forma, seria mais fácil para nossos ancestrais garantir o alimento de sua semana. Mas isso não é tudo. Dê uma olhada nessas estruturas monolíticas aqui. Elas nos mostram que nossos ancestrais provavelmente desenharam nas rochas a planta do que iriam construir no solo, exatamente como os arquitetos modernos. As pipas do deserto podiam ter quilômetros de comprimento, então eles desenhavam um plano antes de construí-las de fato. A característica mais surpreendente de todas é que essas pipas foram construídas antes mesmo de coisas como o Stonehenge. Estamos falando de cerca de 7.000 a 9.000 anos atrás. Na última década, os cientistas conseguiram identificar mais de 6.000 pipas do deserto espalhadas pelo Oriente Médio, pela Ásia Ocidental e pela Central. Se você não acha isso enorme, tente construir algo tão grande sem a ajuda de drones. Parece uma façanha bastante difícil. E, aparentemente, o deserto da Arábia Saudita está repleto de coisas ainda mais incríveis. Os cientistas encontraram misteriosas estruturas de pedra que são mais antigas que as pirâmides de Gizé no Egito. Então, é claro, você mal pode esperar para dar uma olhada. Podemos concordar que carregar pedras pesadas para construir uma pirâmide sem a ajuda da tecnologia moderna parece absurdo. Como eles faziam isso? Agora, imagine voltar o relógio cerca de 2.000 anos no passado e encontrar humanos que construíram estruturas gigantescas semelhantes em áreas isoladas. Dê uma olhada nos chamados mustétilos. São estruturas retangulares construídas com pedras empilhadas, encontradas em 200.000 km². Alguns arqueólogos acreditam que esses monumentos eram usados para fins ritualísticos. Talvez algum tipo de procissão em que as pessoas caminhavam de uma ponta a outra do platô. Eu adoraria. Agora vamos passar para outra área deserta. Estamos entrando na mundialmente famosa paisagem do deserto do Saara. Não é lindo? Aqui você está prestes a desvendar um mistério antigo. Algo que levou anos para os pesquisadores resolverem. Fato curioso, o deserto do Saara é o maior deserto quente do mundo. Ele se estende por mais de 3 milhões de km², o que seria como colocar 1.000 Havaís um ao lado do outro. Dizemos que é o maior deserto quente porque a maior área desértica do mundo é a Antártica. Mas todos nós sabemos que as temperaturas lá são congelantes. Não é a imagem típica de quando pensamos em um deserto. Nas profundezas do deserto, perto da cidade argelina de Fogaret Edzoa, algo estranho foi encontrado. Durante décadas, esses minúsculos pontos apareceram em imagens do Google Earth, mas ninguém conseguia explicar o que eram. Alguns cientistas tinham certeza de que esses círculos eram resultado da atividade petrolífera na região. Outros achavam que eram antigas fogaras ou antigos poços de água. Há dezenas deles, estendendo-se por quilômetros e quilômetros em linha reta. O estranho é que eles estão sempre longe de qualquer cidade, estrada ou atividade humana em geral. Então, qual era ou é o propósito deles? Se você tivesse que dar um palpite, o que diria? Lembra que falamos sobre como nossos ancestrais tiveram de ser criativos para sobreviver no deserto? Vamos tentar nos colocar no lugar deles por um minuto. Imagine que você é um caçador-coletor nômade que vive em uma área desértica. Você passa seus dias tomando sol quente, tentando contar todos os grãos de areia ao seu redor. Mas você também precisa comer e beber água. Mas como conseguir água em um deserto? Claro, você pode esperar encontrar um oásis a cada semana, mas parece um pouco arriscado, não é? É por isso que os povos do norte da África inventaram as chamadas fogaras. As fogaras são um sistema de irrigação de 2.500 anos. Os habitantes locais cavavam poços profundos em áreas elevadas. Poços profundos o suficiente para atingir a água subterrânea. Em seguida, eles cavavam poços paralelos a distâncias regulares. Dessa forma, a água fluía do poço principal para todos os poços e irrigava áreas inteiras. Os viajantes podiam parar nos poços e matar a sede. Eles também podiam criar gado e cuidar das plantações. Muito inteligente, não é? Por mais que esses buracos se pareçam com fogaras, um pouco de pesquisa mostrará que não são. Veja bem, esses poços foram construídos em linha e não em formato circular como os que estamos vendo agora. Então, talvez tenha algo a ver com a segunda opção. Talvez esses buracos no deserto estejam relacionados à atividade petrolífera na região? Vamos dar uma olhada nos buracos de perto e pessoalmente. No Google Earth, eles não parecem tão grandes, mas na vida real são crateras enormes. A dica para descobrir o que são está escondida sob a areia. Se você fosse um dos pesquisadores que originalmente descobriram a verdade por trás desse mistério, teria encontrado algo único na areia: dinamites velhas e latas de sardinha antigas.
Juntando as peças do quebra-cabeça, os cientistas descobriram que essas latas de sardinha eram um modelo dos anos 50 e 60. Parece que equipes inteiras daquela década acamparam enquanto pesquisavam a área em busca de petróleo. E quanto às dinamites? Elas eram usadas para levantamento sísmico. Essa é uma técnica antiga usada para identificar se há petróleo e gás sob a superfície da Terra. Ainda no norte da África, você descobre outro mistério do deserto que vale a pena explorar. Perto da cidade de Tiaret, a sudoeste da capital da Argélia, encontramos 13 monumentos. Essas estruturas também são chamadas de Jedars, e sim, estou ciente de que pode soar como uma referência à Guerra nas Estrelas. Elas têm formas piramidais e, até onde os cientistas sabem, foram usadas como mausoléus para as pessoas que viviam na região. Você consegue adivinhar quem eram essas pessoas? Muito provavelmente os nômades berberes. E como estamos falando de coisas antigas, elas provavelmente foram construídas entre os séculos 4 e 7 d.C. Quando os cientistas começaram a explorar o interior desses monumentos, descobriram que eles eram bem grandes por dentro e encontraram grandes abóbadas subterrâneas, além de câmaras e corredores semelhantes a labirintos que davam acesso a mais de 20 compartimentos. Você poderia levar até 2 horas para andar por ali. E, aparentemente, nossos ancestrais também usaram as paredes para retratar imagens de animais e cenas de caça. No entanto, não há provas definitivas da finalidade desses Jedars. Isso é muito legal, não é? Tenho certeza de que o deserto do nosso mundo está repleto de muitas outras coisas misteriosas para desvendarmos. Te vejo na próxima para a gente continuar a explorar o nosso planeta. Se alguém finalmente inventar a viagem no tempo e você embarcar em uma viagem ao passado, não reconhecerá muitas das coisas que conhece e ama hoje. A Estátua da Liberdade e as pirâmides egípcias, alguns aparelhos básicos, como o controle remoto e o laptop, e até mesmo o milho que você come no almoço, mudaram para além do reconhecimento. Quando as pirâmides foram originalmente construídas no Antigo Egito, em Gizé e em outros lugares, elas não pareciam nem um pouco marrom-arenosas. Todas elas eram cobertas por calcário branco. Se você as visse sob o sol quente da África, teria que desviar o olhar, pois eram muito lisas e brilhantes. Os construtores usaram cerca de 6 milhões de toneladas desse material somente para a Grande Pirâmide de Gizé. Ela é a maior que você ainda pode ver em sua viagem ao Egito. As regras locais eram bastante parcimoniosas e reutilizavam algumas das pedras de revestimento em outros projetos de construção. Um grande terremoto no século XIV também soltou algumas das pedras. Portanto, você não verá muito calcário, mas parte dele ainda está lá, no topo da pirâmide de Khafre, em Gizé. Parece que ela tem um segundo pico em cima do primeiro. Nos tempos antigos, todas as pirâmides costumavam ter pedras de cobertura chamadas pyramidions, cobertas com uma mistura de ouro e prata. A maioria delas se perdeu ao longo dos séculos, mas você ainda pode ver algumas em museus. Elas mostram imagens de divindades egípcias. As pirâmides provavelmente foram modeladas com base em uma pedra pontiaguda sagrada, a Benben. Ela representava os raios do sol. Agora, levantar pedras pesadas não era tão simples sem a tecnologia que temos hoje. Acho que você concordará comigo se ajudou seus amigos a se mudarem pelo menos uma vez e eles te fizeram carregar o sofá. Mas os egípcios inteligentes do passado pensaram nisso e escolheram o formato de pirâmide. Ele permite que o peso seja distribuído uniformemente por toda a estrutura. A Estátua da Liberdade também passou por uma grande reforma desde que foi inaugurada em 1886. Acredite ou não, ela costumava ser de cor marrom brilhante, como uma moeda de 1 centavo. 20 anos depois, mudou sua cor para verde. Não se tratava de uma declaração de moda, mas de uma reação química. A estátua é coberta por centenas de finas folhas de cobre. Quando o cobre reage com o ar, ele forma naturalmente uma camada protetora chamada verdete. Essa camada protege o que está sob ela contra a corrosão, e é por isso que as estátuas e outros objetos feitos de cobre, latão e bronze podem durar tanto tempo. Quando a Lady Liberty ficou verde pela primeira vez, as autoridades decidiram que seria uma boa ideia pintá-la por toda parte. Isso foi muito antes das mídias sociais, portanto, não era possível simplesmente deixar um comentário irritado no post que descrevia a ideia. Mas eles escreveram sobre isso nos jornais locais, e o público não gostou da ideia. Em seguida, o Times entrevistou um fabricante de cobre e bronze e ele confirmou que não deveriam repintá-la porque a remoção da camada protetora significaria destruir a estátua. Ao longo dos anos, as pessoas sugeriram pintar a Lady Liberty várias vezes, mas ninguém nunca o fez.
Não sei quanto a você, mas não consigo imaginar essa estátua em outra cor, então acho que é melhor assim. Você gosta de bananas tanto quanto eu? Da próxima vez que saborear uma suculenta e macia, lembre-se de que precisa agradecer a reprodução seletiva por essa textura. As bananas selvagens originais tinham muitas sementes grandes e duras e pouca polpa deliciosa. E quem não gosta de uma melancia docinha? Ela tem uma história de mais de 5.000 anos e costumava ter uma polpa amarga, branco-amarelada e era muito difícil de abrir. A reprodução seletiva salvou o dia novamente e as melancias ficaram muito mais doces. Os cientistas japoneses foram além e inventaram a versão sem sementes. A avó do milho é uma grama mexicana chamada teozintos. Os grãos dessa grama eram pequenos e difíceis de obter. Os agricultores de muitos milhares de anos atrás guardavam as sementes apenas das plantas que eram maiores ou mais saborosas, ou com grãos mais fáceis de moer. Obrigado, meus amigos, por nos darem o milho que é comestível e até mesmo delicioso. E imagine só, os abacates selvagens eram tão pequenos que cabiam facilmente na palma da mão. O caroço deles era tão grande que você não encontraria muito material comestível em seu interior. Eles também tinham uma casca muito mais dura do que as que estamos acostumados. Você provavelmente não conseguiria trabalhar muito sem o seu querido computador de hoje, mas não sei dizer exatamente a quem agradecer por essa invenção. O ABC de 1942 é um dos concorrentes ao título de primeiro computador. É a abreviação de Atanasoff Berry Computer, computador Atanasoff Berry, que recebeu o nome de seus inventores na Universidade Estadual de Iowa. O ABC pesava mais de 300 quilos. Sim, o seu deve ser bem mais leve do que isso. Esse grandalhão consistia em cerca de 300 tubos de vácuo e tinha um tambor rotativo, um pouco maior que uma lata de tinta, que continha pequenos capacitores. Um capacitor é um dispositivo capaz de armazenar uma carga elétrica como uma bateria. O ABC podia resolver problemas com até 29 variáveis diferentes para ajudar os cientistas a economizar tempo. Como os computadores modernos, ele usava dígitos binários, uns e zeros, para representar todos os números e dados. Por isso, foi possível fazer os cálculos eletronicamente. E agora, minha parte favorita. O ABC concluía uma operação a cada 15 segundos. Só para você comparar, hoje são milhões de operações por segundo. Diferentemente da tecnologia que usamos hoje, o ABC não tinha um programa armazenado que pudesse ser alterado. Portanto, o programa só podia executar uma única tarefa de cada vez. Um operador tinha que anotar a resposta intermediária e, em seguida, descá-la de volta para o computador. Parece ser mais um motivo para ficarmos felizes por vivermos no século XXI. O controle remoto que você usa para todos os tipos de aparelhos também tem um longo caminho. Nikola Tesla, que nos deu a corrente alternada, projetou um dos primeiros controles remotos sem fio em 1898. Ele batizou sua invenção de Teleautomaton e a demonstrou em um barco em miniatura controlado por ondas de rádio. O barco tinha uma pequena antena de metal presa a ele. Tesla enviava sinais para o barco usando uma caixa com uma alavanca e uma chave telegráfica, que era sua versão de um controle remoto. Esses sinais acionavam os contatos elétricos do barco e moviam o leme e a hélice, e Tesla controlava o barco. O conceito de controle remoto logo se espalhou para outros aparelhos. O primeiro controle remoto de televisão surgiu em 1950. Ele foi projetado pela Zenith Radio Corporation e chamado de Lazy Bone, ou osso preguiçoso em tradução livre. Não leve isso para o lado pessoal, por favor. Esse Lazy Bone tinha um cabo enorme que era conectado ao aparelho de TV. E aqueles que o testaram não se apaixonaram pela invenção, porque tropeçavam no cabo. Sinto sua dor, meus amigos. Se você mora ou trabalha em um dos últimos andares, vai adorar este aqui. Conheço o primeiro elevador de passageiros. Ele viajava a uma velocidade de 12 metros por minuto. Não é o mais rápido, eu sei, comparado ao recorde atual, que é de 12 metros por segundo. Mas, ei, ele foi construído em 1857 em Nova York e era mais uma atração turística do que uma necessidade. O elevador tinha um motor a vapor escondido no porão de um prédio de 5 andares. 3 anos depois, ele foi desativado porque o público não gostou. Na mesma época, Otis Tufts registrou a primeira patente de uma ferrovia vertical. Sua invenção incluía um vagão real com um banco interno para as pessoas se sentarem. Me parece um ótimo lugar para curtir com os amigos. O que você acha?
Em seguida, começaram a adicionar elevadores a hotéis luxuosos em todo o mundo. Eram salas inteiras com um design sofisticado, assentos estofados e espelhos nas paredes, e às vezes até um pequeno lustre. Havia um operador obrigatório que fechava a porta e o vagão iniciava sua subida super lenta. Ainda era mais uma questão de estilo do que de velocidade, então acho que eu escolheria as escadas. Aconteceu há 66 milhões de anos. Poderia ter sido em setembro. Um enorme asteroide se chocou com a Terra, trazendo caos e devastação. As trágicas consequências dessa terrível colisão levaram à extinção dos dinossauros. Sim, estou falando do asteroide Chicxulub, que deixou uma enorme cratera no México e mudou a vida na Terra para sempre. E agora, parece que ele não foi a única rocha cósmica a atingir nosso planeta naquela época. Os cientistas acabaram de confirmar a existência de outro asteroide. Essa segunda rocha espacial não era tão grande quanto a Chicxulub, mas ainda assim teve um grande impacto. Ela se chocou contra o solo na costa da África Ocidental, atingindo o oceano e deixando para trás uma cratera chamada Cratera Nadir. E digo-lhe mais, não foi um pequeno respingo. O impacto foi tão forte que provocou um tsunami inteiro. Tinha mais de 790 metros de altura, quase tão alto quanto o Burj Khalifa, a estrutura humana mais alta do mundo. Mas como chegamos à conclusão de que houve um segundo impacto? Este pesquisador, Dr. Euston Nicholson, da Universidade Heriot-Watt, identificou a cratera Nadir em 2022. O Dr. Nicholson estava analisando alguns exames de alta tecnologia no fundo do oceano quando notou uma enorme depressão de 9 km de largura sobre quase 305 metros de água. Ele pensou que poderia ser uma cratera de impacto de asteroide, mas na época as evidências que ele tinha não eram sólidas. E agora os cientistas confirmaram que isso é verdade. Um segundo asteroide atingiu a Terra durante a era da extinção dos dinossauros. Agora vamos ver como eles descobriram tudo isso. Para começar, havia aquelas imagens sísmicas 3D de altíssima resolução. Elas permitiram que os pesquisadores removessem camadas do fundo do oceano e obtivessem uma visão cristalina da cratera. Foi como passar de um ultrassom antigo e borrado para o tipo de digitalização em 3D em que é possível ver cada pequena característica. Suas descobertas confirmaram que a cratera foi deixada por um asteroide, com algo entre 457 e 500 metros de largura. E ele não criou apenas um buraco no solo. O impacto foi tão intenso que produziu um pico central, formou cristas crescentes ao redor da cratera e até deixou uma zona de danos que se estendeu por milhares de quilômetros. Usando essas imagens super detalhadas, os cientistas conseguiram reconstruir o que aconteceu logo após o asteroide atingir a superfície do nosso planeta. Primeiro, ele se chocou contra o oceano, criando uma cratera inicial em forma de tigela. À medida que as ondas de choque se espalharam, o fundo do mar foi sacudido tão violentamente que provocou deslizamentos de terra. E os sedimentos macios ao redor da cratera entraram em colapso para dentro, criando uma borda perceptível. Como você já sabe, o impacto também desencadeou um tsunami, e ele foi tão chocantemente poderoso que suas ondas não foram apenas para fora. Na verdade, elas se voltaram para a cratera, deixando enormes cicatrizes no fundo do oceano. E essa não foi apenas uma grande onda. Não, foi uma série delas, um trem de tsunamis que esmagou tudo em seu caminho. Agora, esse segundo impacto de asteroide é muito importante para os cientistas. É uma rara oportunidade de estudar uma cratera de impacto marinho com detalhes tão incríveis. Existem apenas cerca de 20 crateras marinhas confirmadas no mundo e nenhuma delas foi capturada com esse nível de precisão antes. Além disso, esses dados permitem que os cientistas testem novas ideias sobre como as crateras se formam na água. Ao contrário das crateras terrestres, as crateras marinhas ficam escondidas sob camadas de sedimentos, o que as torna difíceis de estudar. Mas com essa nova imagem em 3D, podemos observar a cratera em todas as suas camadas. É como cortar um bolo para ver o que há dentro. O Dr. Nicholson e sua equipe agora sonham em perfurar a cratera e recuperar amostras das profundezas do fundo do oceano. Isso lhes permitiria medir a pressão do choque durante o impacto e descobrir o que aconteceu nos minutos, horas e dias após a colisão.
É claro que o asteroide Chicxulub ainda é a estrela do show quando se trata da extinção dos dinossauros. Esse viajante espacial era gigante, com algo entre 10 e 14 quilômetros de largura. Ele atingiu a Terra em um ângulo devastador, enviando rochas e gases vaporizados para a atmosfera. Isso causou um inverno de impacto, que durou 15 anos, porque todo aquele material bloqueou o Sol e mergulhou a Terra na escuridão. Provavelmente, o mais intrigante é que alguns especialistas acham que o asteroide Nadir pode ter sido um pedaço que se desprendeu de Chicxulub antes de atingir a Terra. Isso ainda é apenas uma teoria, mas se for verdade, pode significar que a Terra foi atingida por um golpe duplo do espaço. Agora, vamos voltar no tempo, para o ano de 1908, na Sibéria. Olhe ao redor e você não verá nada além de árvores e rios. E de repente, um objeto enorme, com cerca de 45 a 90 metros de diâmetro, atravessa a atmosfera da Terra. Será que é um cometa? Um asteroide? Os cientistas não têm certeza. O que eles sabem com certeza é que esse intruso explodiu no céu sobre Tunguska, levando a uma das explosões mais poderosas da história registrada. Ele nivelou completamente a floresta abaixo, derrubando 80 milhões de árvores em uma área de cerca de 2.150 km². E essa é uma área maior do que a de cidades como Los Angeles ou Nova York. As árvores foram literalmente achatadas e seus troncos foram despojados de galhos. Elas também estavam dispostas em um padrão radial bizarro ao redor do epicentro. Mas e se essa explosão tivesse acontecido em uma cidade? Todos os prédios teriam sido destruídos e inúmeras vidas teriam sido perdidas. Felizmente, esse desastre ocorreu em uma parte super remota da Sibéria. Mas o que é mais assustador? Quando os cientistas finalmente chegaram à área anos depois, não encontraram nenhuma cratera de impacto. Não é de se admirar que isso tenha gerado ainda mais mistério. A explicação mais lógica é que, quando o objeto explodiu no céu, provavelmente cerca de 5 a 10 quilômetros acima do solo, ele explodiu antes de atingir o solo. Mesmo assim, isso não impediu que a explosão destruísse uma floresta inteira. Avançando para 2013 e outro evento alucinante, dessa vez sobre uma área muito mais populosa, a cidade de Chelyabinsk. Era uma manhã normal de fevereiro quando um asteroide de aproximadamente 18 metros de diâmetro entrou na atmosfera da Terra, iluminando o céu. Ele estava se movendo a uma velocidade impressionante de cerca de 69.200 km/h. Ele explodiu em pleno ar, cerca de 29 quilômetros acima da cidade. Foi uma visão horrível, mas felizmente o asteroide se desintegrou em uma altura suficiente na atmosfera sem atingir o solo. Se ele tivesse tocado o solo, a cidade estaria em um grande problema. Porque embora não tenha havido impacto direto, a explosão ainda criou uma onda de choque que atravessou a atmosfera, atingindo o solo com força suficiente para quebrar janelas por toda parte. A explosão danificou cerca de 7.200 edifícios, mas felizmente não houve mortes diretas. Ainda assim, foi um grande alerta. Não se tratava apenas de um evento cósmico distante como Tunguska. Esse asteroide explodiu sobre uma área moderna e populosa, e os danos foram muito reais. A boa notícia? Os cientistas estão se aprimorando na detecção desses objetos antes que eles cheguem muito perto. Agências espaciais de todo o mundo, como a NASA, estão rastreando objetos próximos à Terra para descobrir quais deles podem representar um risco. Mas, como podemos ver nesses dois eventos, às vezes as rochas espaciais ainda podem se aproximar sorrateiramente. E, embora as chances de um grande impacto sejam baixas, os riscos são realmente altos. No momento, há um asteroide no qual a NASA está de olho. Ele se chama Bennu e tem aproximadamente o mesmo tamanho do impactador Nadir. O Bennu é considerado um dos objetos mais perigosos na órbita próxima à Terra. De acordo com a NASA, há uma pequena chance de que ele atinja a Terra entre os anos de 2178 e 2290, e a data de maior risco é 24 de setembro de 2182. Mas não entre em pânico ainda. As chances de impacto são de apenas 1 em 2.700, mas ainda assim é um lembrete de que a Terra está sempre na linha de tiro cósmica. Recentemente, cientistas fizeram uma descoberta que pode resolver o mistério de Stonehenge. Eles encontraram algo escondido nas profundezas do DNA das rochas Sarsens de Stonehenge, as enormes rochas monolíticas. E isso pode revelar por que nossos ancestrais neolíticos projetaram e construíram essa coisa em primeiro lugar.
Ao longo dos anos, os cientistas vêm tentando descobrir de onde vieram as enormes rochas Sarsen. Durante anos, eles acreditaram que elas vinham de uma pedreira a apenas 24,14 quilômetros de distância do local, conhecida como Marlborough Downs. Nesse local, eles encontraram minerais semelhantes aos que compõem as rochas Sarsen, mas descobriu-se que havia mais nessa história do que eles pensavam. A compreensão de como Stonehenge foi construído está sempre mudando. Os cientistas precisam realmente viajar no tempo para desvendar seus mistérios. De onde vieram as rochas? Como foram transportadas? Por que o local foi construído? O local de Stonehenge, situado na planície de Salisbury, na Inglaterra, é composto por 2 tipos principais de pedra. Há os sarsens super pesados e as pedras azuis, menores e mais leves. Os sarsens pesam cada um cerca de 25 toneladas. Isso equivale a 3 elefantes africanos empilhados juntos. A pedra de sarsen mais pesada, chamada de pedra do calcanhar, pesa 30 toneladas sozinha. Juntos, os sarsens formam o icônico círculo do anel externo. Dentro desse círculo é onde você encontrará as pedras azuis. O nome pode ser um pouco enganoso, pois elas não são realmente azuis. Elas têm uma coloração azulada quando são quebradas recentemente, daí o nome. Essas rochas menores provavelmente vieram de Preseli Hills, no sudoeste do país de Gales, que fica a cerca de 241,4 quilômetros de Stonehenge. Elas são um pouco mais leves do que as sarsens, mas ainda assim bastante pesadas. A pedra do altar, que é classificada como pedra azul, é a pedra mais pesada, com cerca de 6 toneladas. Sua localização original ainda não é conhecida com certeza. Para descobrir a origem de uma rocha, os cientistas precisam primeiro estudar sua composição. Isso é como verificar o DNA da rocha. Em seguida, eles fazem uma referência cruzada da estrutura da rocha com os minerais do solo para ver se há correspondência. A maioria dos sarsens que vemos no sul da Inglaterra é, na verdade, feita de um tipo de arenito conhecido como silcrete. Pense no silcrete como areia que foi endurecida por processos de água subterrânea ao longo de milhões de anos. Esse processo ocorreu principalmente durante um período chamado Paleogeno, cerca de 65 a 23 milhões de anos atrás. Essas rochas de sarsen não se formaram em uma grande laje, mas em fragmentos, como se a natureza deixasse pequenos jardins de pedra por toda parte. Os cientistas argumentam que os sarsens se espalharam aleatoriamente, formando-se em bolsões isolados. Com o tempo, muitos foram enterrados sob camadas de argila e giz, o que ajudou a preservá-los. Quando os antigos construtores estavam à procura de materiais, esses sarsens devem ter parecido perfeitos para algo impressionante como Stonehenge. Na verdade, os sarsens foram usados em tudo, desde vilas romanas a igrejas medievais e até mesmo em coisas como meios-fios de estradas e muros de campos antigos. Pode-se dizer que essas rochas eram um material ideal para os construtores antigos e continuaram a ser populares até os tempos mais modernos. Esse fato fez com que os cientistas começassem a se perguntar se talvez nem todas as pedras de sarsen usadas para construir Stonehenge viessem do mesmo lugar. Eles identificaram sítios de sarsen em todo o Reino Unido, em lugares como Oxfordshire e Kent. Depois de centenas de anos estudando as pedras sarsen, os geólogos finalmente tinham o tipo certo de tecnologia para determinar a origem das pedras. Eu gostaria de poder lhe dizer que foi em algum local não revelado, muito distante do local. Mas, como se viu, os sarsens eram originários de Westwoods, a floresta próxima a Stonehenge. Um novo fator entrou em jogo quando escavações descobriram buracos de pedra vazios, mostrando que pelo menos 6 pilares de pedra azul foram removidos de um local em Preseli Hills, chamado Walmain, na pré-história. Havia um círculo de pedras nesse local e acredita-se que algumas das rochas de Stonehenge foram recicladas desse círculo mais antigo. Se isso for verdade, pode ser que Stonehenge faça parte de uma paisagem muito maior de locais antigos. Se esse for o caso, então Stonehenge é apenas a cereja no topo de um projeto de escala muito maior. Pense nele como a peça central sagrada de toda uma paisagem de monumentos, montes, círculos de pedra e outras coisas. É por isso que os cientistas querem tanto descobrir de onde vieram as rochas. Isso pode levar à explicação de por que e como Stonehenge foi construído. Stonehenge não surgiu da noite para o dia. Ele foi construído em várias etapas ao longo de centenas de anos. É provável que não tenha sido uma visão única e unificada, mas mais como um grande projeto comunitário que evoluiu com o tempo. A cada geração, os construtores traziam suas próprias ideias, criando uma estrutura de pedra que duraria séculos.
O primeiro estágio ocorreu por volta de 3100 a.C. Foi quando as pessoas cavaram uma vala circular e provavelmente colocaram algumas pedras azuis como uma espécie de anel inicial. Mais tarde, eles acrescentaram os sarsens e até mesmo cobriram alguns deles com pedras horizontais para formar os famosos arcos que você vê hoje, também conhecidos como os trilithons. Esses antigos construtores tinham alguns desafios em suas mãos. Como eles moveriam as rochas? Há uma antiga teoria conhecida como a estrada de gelo, que sugere que as rochas foram movidas por caminhos naturais e gelados que se formaram durante o inverno. Dessa forma, eles poderiam deslizar as rochas por todo o caminho até Stonehenge. Mas, se estamos falando de uma distância de mais de 160 quilômetros, isso não é muito realista. De qualquer forma, essa teoria foi desmentida porque naquela época era mais quente do que é hoje. Há também a teoria do rio, que sugere que as rochas foram flutuadas ao longo do rio desde a pedreira até o local. Mas se estamos falando de rochas sarsen, elas são muito pesadas para flutuar. Portanto, essa teoria não existe mais. O que estamos dizendo é, ninguém sabe como as rochas foram movidas. Outro dado científico interessante veio de toda a pesquisa feita em Stonehenge. Um recente levantamento a laser das pedras revelou os diferentes métodos de trabalho com pedras usados e mostrou que algumas partes do monumento foram mais cuidadosamente acabadas do que outras. Em particular, o lado nordeste e as faces internas dos trilhões centrais foram finamente revestidos. Para sua informação, um trilithon é uma das formas mais famosas de Stonehenge. É quando dois monólitos enormes recebem um terceiro em cima deles, conectando os dois. Essa palavra sofisticada é apenas uma expressão grega que significa ter 3 pedras. Mas, de qualquer forma, a grande questão e a razão pela qual o Stonehenge é tão famoso é porque ele foi construído em primeiro lugar. As teorias estão por toda parte e algumas parecem ter saído diretamente de um programa de ficção científica. Aqui está um resumo rápido das ideias mais populares. É claro, a teoria do calendário solar. Essa teoria supõe que as pedras estão alinhadas com os movimentos do Sol, especialmente durante os solstícios de verão e inverno. Durante o solstício de verão, o Sol nasce à esquerda da pedra do calcanhar, que é a única pedra fora do círculo principal, iluminando todo o monumento. Alguns dizem que essa é a versão antiga de um calendário, marcando os dias mais longos e mais curtos do ano. Alguns arqueólogos acreditam que Stonehenge pode ter sido um antigo centro de cura. Pedaços de pedra azul foram encontrados lascados, possivelmente por pessoas que acreditavam que eles tinham poderes curativos. A teoria diz que as pessoas viajavam de todos os lugares para ir a Stonehenge, na esperança de uma cura para o que quer que as estivesse afligindo. Há algumas especulações de que Stonehenge era o lugar para se estar. Pense nele como um antigo ponto de encontro. Algumas evidências sugerem que comunidades de áreas distantes viajavam para Stonehenge para reuniões, festas e cerimônias. Estudos de ossos encontrados perto do local mostram que eles vinham de toda a Grã-Bretanha, tornando-o uma espécie de local de encontro pré-histórico. Vamos supor que outra espécie, seja ela humanoide ou semelhante a um golfinho, possa ter existido há milhões de anos. Como encontraremos seus vestígios? Houve um episódio de Doctor Who sobre uma civilização industrial não humana na Terra que existiu muito antes de nós. Esses répteis, chamados de silurianos, foram forçados a se aprofundar no subsolo devido a um aumento catastrófico das temperaturas na Terra. E lá eles prosperaram por séculos. Isso inspirou os cientistas a criar a chamada hipótese siluriana. Se houve uma civilização avançada antes de nós, deveríamos encontrar seus vestígios em algum lugar. Bem, vamos tentar. O climatologista Gavin Schmidt e o astrofísico Adam Frank decidiram se aprofundar no assunto. Assim como nós, qualquer civilização tecnologicamente avançada estaria sedenta por energia. Assim, eles procuram efeitos globais que deixariam uma marca generalizada. Por exemplo, indícios de processos industriais em larga escala, como usinas e fábricas, e suas sobras. Depois vem a questão de quanto tempo essas civilizações durariam. Se elas existiram por muito tempo, devemos procurar sinais de longa duração, como resíduos da queima de combustíveis fósseis, extinções em massa, produtos químicos sintéticos não encontrados na natureza e até mesmo traços de fissão nuclear. Basicamente, deveríamos procurar os mesmos tipos de coisas que os humanos estão deixando para trás atualmente como evidência de nossas atividades. Infelizmente, essa evidência não é tão fácil de encontrar. Vamos imaginar um cenário inquietante.
Se a humanidade desaparecesse de repente, embora pareça que tenhamos deixado muitas mudanças em nosso planeta, a civilização futura daqui a milhões de anos teria dificuldade para encontrar qualquer vestígio de nossa existência. Por quê? Bem, nosso planeta existe há 4,5 bilhões de anos. A vida complexa na Terra existe há mais de 400 milhões de anos. Comparado a isso, nosso período industrial durou apenas cerca de 300 anos e ainda não deixamos nenhum rastro significativo. Nosso registro da história da Terra está cheio de lacunas, especialmente quanto mais para trás se olha. O registro fóssil captura apenas algumas coisas, sendo muito seletivo e incompleto. Em média, surge um fóssil a cada 10 mil anos, e as pegadas de dinossauros são ainda mais raras. As montanhas sobem, os oceanos mudam, e as placas tectônicas podem facilmente apagar as evidências de civilizações inteiras. Depois de alguns milhões de anos, é provável que todos os sinais físicos de uma civilização desapareçam. Para encontrar pelo menos alguma coisa, temos que procurar coisas como padrões estranhos de sedimentos ou proporções isotópicas incomuns. Além disso, os fósseis se formam principalmente na água, o que nos deixa no escuro em relação a criaturas terrestres ou nas selvas. Portanto, mesmo que houvesse uma sociedade tecnologicamente avançada milhões de anos no passado, e mesmo que ela fosse muito mais avançada do que nós, poderíamos ter dificuldade para encontrar qualquer indício de sua existência. Frank e Schmidt tentaram entender como poderíamos esperar encontrar sinais deles. A descoberta de cidades reais seria a prova definitiva de uma civilização no estilo siluriano na Terra. Mas Adam Frank não é muito otimista. Mesmo agora, nossas cidades cobrem menos de 3% da superfície, o que torna fácil deixar passar ruínas de cidades antigas. A sobrevivência de uma cidade ao longo de dezenas de milhões de anos depende do fato de a Terra ao seu redor estar afundando, ficando presa em uma rocha ou subindo, sendo desgastada pela chuva e pelo vento. Portanto, lugares como o French Quarter em Nova Orleans podem ter mais chances de entrar no registro geológico do que, por exemplo, Haight-Ashbury em São Francisco. Quando se trata de encontrar artefatos, as chances também são bem pequenas. Nenhum iPhone pré-histórico sobreviveria há milhões de anos, com vidro sofisticado ou não. Encontrar seus restos fossilizados pode ser um pouco mais promissor, mas ainda assim é complicado. Considerando que os seres humanos modernos só existem há cerca de 100 mil anos, é bem possível que deixemos passar qualquer vestígio de uma espécie avançada anterior. Mas há uma coisa: podemos encontrar seus vestígios nas rochas. Nossa atual era caótica pode deixar uma marca distinta na história geológica da Terra, especialmente porque estamos basicamente vivenciando o segundo ponto do PETM. Assim, eles tentam observar as mudanças no ciclo do carbono. Os seres humanos têm liberado muito carbono fácil desde o século XVIII. Isso deixa uma marca especial na proporção de isótopos de carbono, como uma assinatura que mostra a diferença entre o carbono em seres vivos, como conchas, e o carbono em rochas vulcânicas sem vida. Os cientistas também procuram sinais na forma como os sedimentos estão dispostos. Grandes deltas costeiros podem significar que havia rios maiores criados por pessoas dessa civilização hipotética. Traços de nitrogênio podem sugerir uma agricultura em grande escala, onde se usava muito fertilizante. Picos nos níveis de metal no sedimento podem significar o escoamento de indústrias pesadas. É claro que uma única descoberta como essa não nos diria nada. Schmidt diz que o segredo é procurar vários sinais juntos. Sem artefatos claros, a singularidade de um evento pode aparecer em várias pistas, em vez de um conjunto de mudanças ligadas a uma única causa. Em uma busca por pistas no estilo siluriano, os cientistas decidiram até mesmo verificar a Lua. Alguns astrônomos acham surpreendente que ninguém tenha pesquisado isso antes. Eles até brincaram com a possibilidade de os dinossauros construírem foguetes e deixarem rastros na Lua ou em outros corpos celestes. Esses astrônomos acreditam que os planetas semelhantes à Terra tendem a apagar os sinais de civilizações em suas superfícies. Por isso, eles estão explorando a noção selvagem de que esses seres podem ter sido viajantes espaciais. Nesse caso, os vestígios de sua tecnologia, conhecidos como tecnoassinaturas, poderiam estar à espreita não apenas em nossa Lua, mas também em asteroides. Ou até mesmo enterrados em Marte. Lá elas podem perdurar por milhões ou até bilhões de anos. Infelizmente, até o momento, apesar de investigarem os últimos 380 milhões de anos e examinarem todos os eventos suspeitos, os pesquisadores não encontraram uma correspondência clara para uma civilização tecnológica. No entanto, eles não desistem. Frank pede mais investigações.
Por exemplo, poderíamos estudar como os produtos químicos industriais modernos permanecem nos sedimentos oceânicos. Ele acredita que isso poderia nos ajudar a identificar traços químicos semelhantes na história da Terra. Se não há rastros, por que nos damos ao trabalho de encontrar algo assim? Essa pesquisa é baseada nos artigos recentes de Schmidt e Frank. Eles estavam se aprofundando no Antropoceno. É a época proposta, dominada pelas atividades humanas na Terra. Ela está repleta dessas coisas chamadas hipertermais. São eventos pré-históricos em que as temperaturas na Terra aumentaram drasticamente em um período relativamente curto. São como ondas de calor extremas do passado. Um ótimo exemplo disso é o máximo térmico do Paleoceno-Eoceno, ou PETM. Esse fenômeno ocorreu há cerca de 55 milhões de anos e registrou um rápido aumento nas temperaturas globais. Em 200 mil anos, a temperatura média da Terra saltou de cerca de menos 12,8 para menos 10 graus Celsius. Estudamos esses hipertermais para entender como eles ocorreram, por causas naturais ou atividades humanas. Portanto, esses hipertermais provocam a gênese da pesquisa de Frank Schmidt. Para estudá-los, os cientistas começaram a examinar os sinais químicos e os traçadores deixados nas rochas. Ao fazer isso, Schmidt e Frank descobriram alguns paralelos assustadores entre todos os problemas climáticos que temos hoje e períodos passados de mudanças rápidas de temperatura. Há uma grande semelhança entre o PETM e outros eventos hipertérmicos. Portanto, todo esse trabalho não se trata apenas de resolver um mistério histórico. Compreender nosso impacto sobre o meio ambiente pode nos orientar a encontrar melhores maneiras de viver em harmonia com o planeta e evitar que nos tornemos uma espécie esquecida no futuro. Nossa Via Láctea está repleta de planetas que poderiam ser ideais para a vida, mas não sabemos se há outras civilizações por aí. A Terra é o único lugar que conhecemos com seres vivos. Há cerca de 200 anos, as pessoas se perguntavam se poderia haver uma civilização em Marte. Naquela época, essa era uma pergunta real. Mas, quando recebemos fotos de sondas espaciais, decidimos que não havia nenhuma evidência disso, e essa ideia ficou gravada em nossas mentes. Agora, nem sequer é considerado um tópico válido para a ciência séria. É visto como algo bobo, mas ninguém estabeleceu limites claros sobre o que poderia ter acontecido em nosso próprio planeta há muito tempo. Portanto, mesmo que não haja provas, não devemos descartar a possibilidade. Não se esqueça de que a humanidade levou um tempo para reconhecer os dinossauros. Talvez os silurianos estejam apenas esperando pacientemente pela sua hora. A última supererupção do Yellowstone ocorreu há 640 mil anos e foi muito antes de o Homo sapiens ver a luz do dia. Mas estávamos por perto durante outro desastre natural não menos devastador. Essa supererupção ocorreu na ilha de Sumatra há cerca de 74 mil anos. Foi quando um supervulcão em erupção causou estragos em enormes territórios, lançando plumas de detritos e cinzas que se espalharam por milhares de quilômetros e fizeram com que as temperaturas do planeta despencassem. Os efeitos dessa supererupção foram visíveis em locais tão distantes quanto o sul da África. Os especialistas acreditam que eles podem ter afetado os primeiros seres humanos de lá. Na época em que o vulcão entrou em erupção, nossos ancestrais já usavam ferramentas de pedra e provavelmente sabiam como produzir fios. E alguns especialistas até acham que a supererupção do Toba foi tão poderosa que poderia levar nossos ancestrais à beira da extinção. Eles afirmam que Toba pode ser a maior erupção vulcânica ocorrida na Terra nos últimos 2 milhões de anos. A erupção liberou uma quantidade tão grande de rocha piroclástica que seria suficiente para cobrir todo o território dos Estados Unidos até a profundidade de uma casa de um andar. Cerca de 1/3 desse depósito se acumulou no norte de Sumatra, enquanto muito mais acabou sob o assoalho do Oceano Índico. A supererupção deixou um lago de cratera elíptico com cerca de 96 quilômetros de comprimento. A caldeira é tão grande que é difícil sentir que se está de fato em um vulcão. Os depósitos de pedra-pomes da erupção permanecem nas paredes do cânion e se aprofundam no subsolo. Não há muitos argumentos sobre a quantidade de pedra-pomes e cinzas envolvidas nesse desastre. Ao mesmo tempo, os especialistas não têm certeza de quanto enxofre foi parar na atmosfera. Até mesmo algumas camadas de enxofre no gelo polar poderiam ser candidatas em potencial. Mas, até o momento, os cientistas não encontraram nenhuma conexão entre elas e o Toba. Mas vamos voltar ao impacto dramático que a supererupção teve sobre os primeiros seres humanos. Acontece que alguns não apenas sobreviveram, mas até mesmo prosperaram após essa catástrofe natural, pelo menos a julgar pelos artefatos que fizeram durante e após a erupção.
O desastre pode não ter representado uma ameaça séria para os nossos ancestrais que se refugiaram ao longo da costa. Evidências genéticas sugerem que os humanos modernos descendem de alguns milhares de pessoas que se aventuraram a sair da África há cerca de 60 mil anos. Por que apenas alguns milhares? De acordo com alguns especialistas, o restante de nossos ancestrais poderia ter sido devastado pela erupção de Toba. Afinal de contas, o supervulcão expeliu 4.168 quilômetros cúbicos de poeira e rocha em um piscar de olhos, deixando uma cicatriz no solo com dezenas de quilômetros de largura. Toda a poeira e o enxofre que Toba enviou para a atmosfera resfriaram potencialmente a superfície do nosso planeta, o que levou ao surgimento de geleiras e à redução do nível do mar na Terra. E como Toba pode ter tido um papel importante na formação da humanidade, os cientistas têm trabalhado arduamente para tentar entender exatamente como os primeiros seres humanos reagiram a esse desastre. Em novembro de 2011, vários pesquisadores encontraram uma amostra enigmática de solo em Pinnacle Point, na África do Sul, um sítio arqueológico com vista para o Oceano Índico. Essa amostra continha algumas cinzas vulcânicas. Examinando a camada, foram encontrados mais de 400 mil artefatos deixados pelos primeiros seres humanos. Esses artefatos variavam de ferramentas de pedra tratadas termicamente a sinais de fogo e ossos de animais. Com base nessa descoberta, a equipe sugeriu que os primeiros humanos da costa sul-africana prosperaram após a erupção, vivendo nessa área por milhares de anos e aprimorando suas ferramentas. A região pode ter servido de refúgio durante e após a erupção de Toba. Um estudo de 29 anos sugeriu que a erupção poderia ter reduzido as temperaturas globais em 8 graus Celsius. Isso teria dificultado a sobrevivência em outros lugares da África. Se tivesse havido um inverno vulcânico, não teria sido tão frio ao longo da costa. Por outro lado, estudos mais recentes afirmam que o Toba expeliu tanto enxofre na atmosfera que os aerossóis resultantes poderiam ter se unido, o que teria limitado seu efeito de resfriamento a longo prazo. Em outras palavras, logo após a erupção, as temperaturas teriam despencado, mas somente em algumas regiões. E depois de 3 anos aproximadamente, os efeitos das erupções teriam se acalmado completamente, deixando de ser perigosos para os seres humanos. Bem, aparentemente mais pesquisas são necessárias. Enquanto isso, vamos descobrir se devemos ficar atentos a algum vulcão atualmente. No ano passado, milhares de pequenos terremotos sacudiram o solo perto da usina geotérmica de Svartsengi, na Islândia. O magma subiu à superfície e agora abriu grandes fraturas que cortam a pequena cidade de Grindavik. O solo ainda está inchando e uma erupção pode ocorrer sem aviso prévio. Mas é claro, isso não é tudo. Em todo o planeta, 45 outros vulcões continuam roncando. Por exemplo, o Vesúvio na Itália, aquela coisa infame que acabou com a cidade de Pompeia em 79 d.C. Nos últimos 17 mil anos, o vulcão passou por 8 erupções explosivas seguidas de poderosos fluxos piroclásticos, massas densas de cinzas superquentes, fragmentos de lava e gases que fluem em alta velocidade. A última erupção do vulcão ocorreu em 1944. O Monte Rainier é um dos vulcões mais perigosos dos Estados Unidos. Sua alta elevação, composição química, proximidade com os subúrbios de Seattle e Tacoma, em Washington, e a capacidade do vulcão de produzir enormes fluxos piroclásticos fazem do Monte Rainier uma ameaça a ser considerada. O calor desse vulcão pode derreter o gelo e a neve que o cobrem, levando a fluxos rápidos de detritos, lama e rochas a jusante. O vulcão Nova Rupta, no Parque Nacional e Reserva Katmai, no Alasca, formou-se em uma erupção em 1912, que foi a maior do mundo no século XX. O vulcão lançou no ar quase 30 quilômetros cúbicos de cinzas e detritos. Ele também produziu um fluxo de cinzas tão poderoso que criou o Vale das 10.000 Fumaças. O Monte Pinatubo está localizado em uma região populosa nas Filipinas. Tornou-se famoso após uma erupção maciça ocorrida em 1961, que foi a segunda maior erupção do século XX. Mais de 700 pessoas perderam suas vidas durante esse desastre natural. Atualmente, mais de 21 milhões de pessoas vivem em um raio de 100 quilômetros do Pinatubo. O Monte Agung, um vulcão em constante erupção na Indonésia, teve sua última grande erupção em 1963. Foi uma das erupções mais trágicas da história do país. Durou 11 meses, produzindo queda de cinzas e fluxos piroclásticos que causaram a perda de mais de 1.000 vidas e sérios danos à propriedade.
As pessoas viram plumas de cinza sobre o vulcão durante todo o ano de 2018, após a erupção em novembro de 2017. O Monte Fuji, no Japão, não entra em erupção desde 1707. Naquele ano, um grande terremoto provavelmente provocou a erupção. Em 2014, os especialistas alertaram que o Fuji poderia estar sob risco de outra erupção após o terremoto de magnitude 9 que abalou o Japão em 2011. Os especialistas acreditavam que o terremoto havia aumentado a pressão abaixo do Fuji. A erupção em 1707 lançou tantas cinzas e detritos no ar que toda essa massa chegou até Tóquio. Se o Fuji entrar em erupção novamente, isso afetará mais de 25 milhões de pessoas nas áreas vizinhas. A erupção do Monte Santa Helena, em Washington, em 1980, foi um dos eventos vulcânicos mais destrutivos da história dos Estados Unidos. 57 pessoas, além de milhares de animais, perderam suas vidas durante este desastre natural. A erupção também destruiu cerca de 518 km² de floresta. Os especialistas acreditam que o histórico de erupções maciças do Monte Santa Helena significa que futuras catástrofes estão fadadas a acontecer. A próxima erupção explosiva pode enviar grandes quantidades de cinzas para todo o noroeste do Pacífico. Não é à toa que o vulcão está sendo monitorado de perto. Um dos vulcões mais ativos da Indonésia, o Monte Merapi, está em erupção há séculos. A NASA afirma que o maior risco desse vulcão são os fluxos piroclásticos, que podem se espalhar por vastas áreas e prejudicar muitas pessoas. Na última vez, o Merapi entrou em erupção em janeiro de 2024, lançando nuvens de fumaça no ar. Atualmente, mais de 24 milhões de pessoas vivem na área em torno desse vulcão. Olá, terráqueo! Se você acha que é especial porque vive no único planeta habitável, pense novamente. O que torna um planeta adequado para a vida? Uma série de fatores, como ele próprio, seus vizinhos e a estrela que orbita. Um mundo habitável é basicamente aquele que pode sustentar a vida, com coisas como acesso à água, fontes de energia e nutrientes. A Terra, por exemplo, está no ponto ideal conhecido como zona habitável, onde pode haver água líquida em sua superfície. Mas o fato de estar nesse ponto não significa automaticamente que um planeta seja habitável. Fatores como níveis absurdos de radiação podem torná-lo inabitável, mesmo que tenha a temperatura certa. Portanto, a conclusão é de que precisamos de água, algo para orbitar e um conjunto de nutrientes de origem química que pode ser encontrado na tabela periódica dos elementos de Mendeleev ou naqueles salgadinhos que você compra. Veja este exoplaneta chamado K2-18b. O termo exoplaneta não significa que ele seja exótico, apenas afirma que está localizado fora do sistema solar. A maioria dos planetas precisa orbitar alguma coisa, a menos que estamos falando de um interestelar, que é basicamente algo do tamanho de um planeta que flutua no espaço, mas não orbita em torno de nenhuma estrela ou anã marrom. Em vez do nosso Sol, o K2-18b orbita uma anã vermelha chamada K2-18. Ela não é uma estrela comum que pode ser vista a olho nu no céu noturno, então é difícil de ser observada devido à sua baixa luminosidade. O K2-18b é de fato um planeta muito, muito distante. Está localizado a 38 parsecs de distância da Terra. Um parsec é algo em torno de 31 trilhões de quilômetros. Faça você a matemática. Dica: muitos zeros. Esse cara é um subnetuno, o que significa que tem um raio menor do que Netuno. Entretanto, é muito maior do que nossa humilde morada. Tem cerca de 2,6 vezes o raio da Terra. Quanto ao peso, é muito mais volumoso. Tem cerca de 8 vezes mais massa. Ele leva 33 dias para dar uma volta em torno de sua estrela e recebe quase a mesma quantidade de luz estelar que a Terra do Sol. Esse planeta tem uma intensidade de luz 1,28 maior que a da Terra e temperatura de equilíbrio de menos 2 graus Celsius. Não, isso não significa que se pareça com Nova York em janeiro, apenas nos dá uma ideia da temperatura teórica de lá. A temperatura de equilíbrio planetário é basicamente aquela que um planeta teria se tivesse perfeitamente equilibrado em termos de radiação. É quando a quantidade de calor que sai é igual à de calor que entra. Os trilhões de quilômetros que nos separam não são um problema para telescópios potentes, como o espacial Kepler, que descobriu esse planeta, e o especial James Webb, que está estudando sua atmosfera agora. Em dezembro de 2019, os cientistas anunciaram que encontraram vapor de água na atmosfera do K2-18b, o que despertou um interesse generalizado por esse mundo estranho. 4 anos mais tarde, o James Webb detectou dióxido de carbono e metano circulando no ar desse carinha.
O dióxido de carbono é basicamente nosso melhor amigo aqui na Terra. Os seres humanos precisam dele para respirar adequadamente e manter o pH do sangue sob controle. E as plantas também adoram esse material, pois ele as ajuda a produzir oxigênio por meio da fotossíntese. Obviamente, não podemos sobreviver sem. O mesmo também vale para o metano. No entanto, essa pequena joia deixou alguns cientistas ainda mais entusiasmados devido à descoberta de algumas moléculas de gás de sulfeto de dimetila em sua atmosfera. Em 2013, pesquisadores da Universidade de Cambridge detectaram moléculas à base de carbono, como o metano e dióxido de carbono no K2-18b com a ajuda do James Webb. Isso pode significar que esse exoplaneta pode ter uma atmosfera rica em hidrogênio e superfície aquosa. Há um possível odor de sulfeto de dimetila, ou simplesmente DMS, na mistura. Na Terra, esse material geralmente está ligado à vida, pois é normalmente produzido pelo fitoplâncton nos oceanos. O fato de estarmos detectando indícios de DMS nesse local distante é como encontrar um bilhete dourado em uma barra de chocolate cósmica. Isso lhe dá um pouco de vontade de comer um bombom, não é? Por que o DMS é tão importante, você pergunta? Bem, ele é um pouco como um super-herói em nosso planeta, desempenhando um papel crucial no ciclo do enxofre e até mesmo afetando o nosso clima ao ajudar na formação de nuvens. E a detecção de DMS em outros planetas pode ser um sinal de vida semelhante à nossa. Parece que esse é um bom lugar com sua temperatura não tão baixa e todos os nutrientes certos para nos manter vivos. Então, qual é a sua opinião sobre a aparência geral dele? Provavelmente ele levou alguns milhões de anos para se formar. Embora as coisas possam esquentar no subsolo, isso não deve fazer muita diferença na superfície. Alguns especialistas acreditam que ele poderia abrigar um oceano de água ou lava derretida, com uma atmosfera rica em hidrogênio, semelhante a um gigante gasoso como Urano ou Netuno. Esse não corresponde realmente aos padrões da Terra, pois nossa atmosfera é composta principalmente de nitrogênio. Se houver um oceano, é provável que esteja sob uma espessa camada de gelo e rocha, o que pode interferir no clima do planeta. Quando as coisas ficam muito quentes, a linha entre o oceano e o céu se torna indistinta. Não temos certeza absoluta se há um oceano líquido em K2-18b, e é difícil vê-lo de longe. Apenas observar o tamanho e o peso não nos dará a resposta. Toda a questão do oceano de água líquida está no ar. Inicialmente pensamos que a água em um estado supercrítico era mais provável, mas novas observações apontam para um oceano líquido. Gases suspeitos como hidrocarbonetos e amônia podem estar se movendo do ar para a água se houver um oceano, o que pode indicar que não há uma linha clara entre o céu e o mar. Mas alguns especialistas dizem que um oceano de rocha derretida poderia estar fazendo o mesmo truque. Outros acham que uma configuração de mini Netuno rica em gás também poderia explicar as coisas. O telescópio Hubble fez algumas investigações e descobriu que o K2-18b tem uma atmosfera cheia de hidrogênio. Acredita-se que também pode haver algum vapor de água por lá, mas é algo um pouco misterioso. Aparentemente, o telescópio James Webb deu uma olhada e viu menos de 0,1% de vapor de água, possivelmente porque o planeta tem uma vibração de estratosfera seca. Quanto à amônia, é quase inexistente nesse mundo distante. O metano e o dióxido de carbono parecem ser dominantes na atmosfera, representando cerca de 1%. Mas não espere ver nenhum outro óxido de carbono invadindo a festa. Sua concentração é apenas uma suposição até o momento. A atmosfera de K2-18b é somente uma pequena fração de sua massa total, cerca de 6,2%, e provavelmente tem uma vibração semelhante à de Urano e Netuno. Em termos de neblina, não há muita coisa acontecendo, e as nuvens de água são um pouco misteriosas. Elas provavelmente são geladas, embora também haja a possibilidade de algumas de água líquida. Além da água, a atmosfera também poderia conter algumas nuvens de cloreto de amônio, sulfeto de sódio, cloreto de potássio e sulfeto de zinco, dependendo do que o planeta estiver fazendo. E parece que as coisas podem ficar um pouco mais agitadas no alto da atmosfera, com uma inversão de temperatura causando uma situação na estratosfera. Apenas um dia comum no espaço sideral. Até agora, os cientistas criaram vários modelos climáticos que esse planeta pode ter. Por exemplo, alguns acham que há a mesma temperatura nele inteiro, a menos que esteja girando muito rápido e a diferença de temperatura entre os polos e o Equador seja pequena. Mas até o momento é tudo especulação. A quantidade de radiação que o K2-18b recebe de sua estrela é semelhante à da Terra do Sol. A temperatura pode ser de muito fria a muito quente. A possibilidade de suportar vida depende de sua atmosfera e nuvens. Os cientistas acreditam que os micro-organismos daqui poderiam sobreviver lá, mesmo com todo o hidrogênio.
mas é difícil dizer se há vida ali, porque os gases que normalmente procuramos podem não funcionar em sua atmosfera. Os cientistas acreditam que o telescópio espacial James Webb poderá detectar diferentes marcadores de vida no planeta com observações suficientes. A descoberta acidental mais emocionante que fiz em minha vida foi uma nota de $10 em meu velho casaco de inverno. No entanto, algumas pessoas têm mais sorte, pois encontram cidades subterrâneas de séculos atrás ou criam invenções que as transformam em milionárias. O velcro foi inventado depois de uma caminhada rotineira na floresta. Os cornflakes da Kellogg's foram inspirados por um dente lascado e a massinha de modelar salvou o império empresarial de cair por acaso. Em 1998, o engenheiro elétrico John Williams encontrou algo que parecia ser um plug elétrico saindo do chão. Ele começou a cavar e percebeu que o plug estava preso em uma pequena rocha. Ele a encontrou em um local rural na América do Norte, longe da civilização, de complexos industriais, aeroportos, fábricas e usinas eletrônicas. Essa peça eletrônica embutida em uma pedra sólida de granito recebeu o apelido de Enigma Leaf e um preço de $500 mil. Alguns cientistas têm certeza de que se trata de uma grande farsa e não de uma lembrança deixada por algum visitante do espaço, como afirma Williams. Mas o descobridor da pedra queria provar que se tratava de uma peça real de tecnologia antiga, uma espécie de conector elétrico. Se não for uma farsa, essa pequena descoberta pode ser a prova de que os seres humanos ou alguma outra civilização do passado eram muito mais avançados do que imaginamos. Eles devem ter conseguido inventar uma maneira de transmitir eletricidade muito antes dos humanos no século XIX. Ele ofereceu aos cientistas que dessem uma olhada em sua descoberta e determinassem o que realmente era, sem quebrar a rocha, mas não houve quem aceitasse. Williams consultou um engenheiro e um geólogo, e ambos confirmaram que não havia vestígios de cola no componente eletrônico. Ele também não foi soldado, portanto deve ser tão antigo quanto a rocha, que tem cerca de 100 mil anos, de acordo com a análise geológica. O Dr. John Kellogg tinha uma filosofia de vida biológica com exercícios regulares, massagem, muita água, nada de hábitos ruins, cafeína e nenhuma carne. No final do século XIX, ele assumiu o controle de um instituto de saúde em Michigan. Certa vez, ele preparou uma mistura de farinha, aveia e fubá. Ele achava que, ao assar grãos integrais em altas temperaturas, eles seriam mais fáceis para o estômago e mais saudáveis em geral. Ele assou a mistura 2 vezes e primeiro fez biscoitos, mas um paciente lascou um dente nessa versão. Então ele decidiu dividi-lo em pequenos pedaços. É difícil identificar exatamente como os cornflakes da Kellogg's surgiram, com tantas versões da história circulando por aí. A esposa de Kellogg, ela e seu irmão Will, ambos afirmam que tiveram um papel importante na criação dos flocos, juntamente com vários outros membros da família e funcionários do sanatório. A história da empresa diz que tudo aconteceu em uma noite de 1898, quando uma massa de cereal à base de trigo foi deixada de lado por muito tempo, fermentando no processo. Quando enrolada em uma forma fina, a massa levemente mofada se transformou em flocos perfeitos, grandes e finos, que ficaram crocantes e saborosos no forno. Nos anos seguintes, Will Kellogg continuou ajustando a receita e percebeu que o milho, e não o trigo, produzia flocos ainda mais crocantes e saborosos. Sua marca, Kellogg's Corn Flakes, cresceu e se tornou uma empresa multibilionária. O engenheiro suíço George de Mestral saiu certa vez para passear com seu cachorro e voltou com um conceito que mais tarde seria levado ao espaço. Quando voltaram do bosque, de Mestral notou que suas calças e o pelo do cachorro estavam cobertos de pequenas farpas da planta cocklebur. Ele examinou as rebarbas no microscópio e percebeu que elas tinham o formato de pequenos ganchos que se prendiam a laços em roupas e peles. Ele decidiu recriar essa tecnologia natural para projetar um prendedor extra forte, com muitos usos práticos. Ele testou diferentes materiais para sua invenção por vários anos e, finalmente, decidiu-se pelo nylon. Ele também precisava projetar um tipo especial de tear que pudesse tecer as fibras no tamanho, na forma e na densidade corretos. De Mestral levou 14 anos até apresentar ao mundo o velcro, que significa veludo e gancho em francês. De Mestral esperava que sua invenção substituísse o zíper nas roupas, mas o mundo da moda achou o velcro barato e pouco atraente. Mas a NASA não pensou assim e usou velcro nos trajes espaciais e capacetes dos astronautas nos anos 60. Atualmente, o velcro é usado em todos os lugares, de calçados a brinquedos e almofadas de assentos de avião. Antes da metade do século XX, a maioria das casas era aquecida com carvão. Isso deixava fuligem por toda a casa, o que era especialmente visível nos papéis de parede. A Kutal Products era a maior empresa que vendia limpador de papel de parede. Porém, nos anos 50, cada vez mais pessoas passaram a usar gás
gás, óleo e eletricidade, e o problema do acúmulo de fuligem foi praticamente resolvido. O proprietário da Kutal Products estava tentando salvar seu negócio. Enquanto isso, sua cunhada leu que o limpador de papel de parede poderia ser usado para fazer decorações natalinas. Ela trabalhava como professora de uma escola infantil e a massa de modelar era muito difícil de ser manuseada pelos alunos. Então, ela decidiu testar esse material para moldar em diferentes formas e funcionou muito bem. Ela contou a seus parentes sobre a descoberta e sugeriu um nome para o produto: Play-Doh, a nossa massinha de modelar. A empresa Kutal estava prestes a falir, então essa era uma ótima alternativa para um novo negócio. Em pouco tempo, a Macy's e a Marshall Field se interessaram pelo novo brinquedo e começaram a vendê-lo. Originalmente, a massinha de modelar tinha apenas uma cor, branco, mas logo foi expandida para vermelho, azul e amarelo. Eles também fizeram várias alterações na receita original, mas a mistura ainda é basicamente a mesma de quando era usada para limpar papéis de parede. Uma lenda urbana diz que se você pegar toda a massinha modelar já produzida e colocá-la no conjunto de brinquedos da fábrica de diversão, obterá uma cobra que dará a volta no planeta 300 vezes. Um homem na Turquia estava reformando sua casa quando derrubou uma parede em seu porão com uma marreta. Ele encontrou um túnel atrás dessa parede que levava a uma antiga cidade subterrânea. O túnel levava a mais túneis e depois a salões e câmaras. Era um complexo subterrâneo inteiro com 18 andares e sem um único habitante, abandonado há muito tempo. Era a cidade de Derinkuyu, construída há milhares de anos e que abrigava até 20 mil pessoas. Quem a construiu tinha muita habilidade, pois é muito fácil construir túneis na rocha macia, mas os desmoronamentos são um grande risco. Nenhum dos andares de Derinkuyu desmoronou. A cidade tinha um sistema de ventilação complexo com mais de 15 mil poços. Os níveis superiores tinham a melhor ventilação e eram usados para moradia e dormitórios. Os níveis inferiores eram usados principalmente para armazenamento, mas também tinham um calabouço. No meio havia espaço para animais domésticos, uma escola, um convento e pequenas igrejas. John Martin, um professor de silvicultura, estava explorando uma floresta em Wisconsin certa noite. Ele estava apontando uma lanterna UV para o dossel para identificar líquens, fungos, plantas e sapos que brilham sob a luz UV. Então, de repente, ele ouviu o chilrear de um esquilo voador em um comedouro de pássaros, apontou a lanterna para ele e o viu se iluminar de rosa. O professor contou o fato a seu colega e eles decidiram investigar mais a fundo. Eles verificaram algumas peles de esquilos voadores em museus para ver se esse brilho rosa era algo comum entre eles. Descobriu-se que quase todos os espécimes de esquilos voadores que eles examinaram tinham a mesma fluorescência rosa. Os esquilos não voadores não brilhavam. Outros animais com fluorescência, como papagaios do mar e camaleões, brilham em azul sob luz ultravioleta. Os únicos outros mamíferos com pelo fluorescente são cerca de 20 espécies de gambás. Eles vivem em ecossistemas diferentes e têm dietas diferentes. A única coisa que eles têm em comum com os esquilos voadores é o fato de serem ativos à noite, enquanto os esquilos comuns preferem a luz do sol. A luz ultravioleta é suficiente em condições de baixa luminosidade e os animais noturnos precisam de visão UV. Portanto, o brilho rosa pode estar relacionado à percepção e à navegação noturna, especialmente em condições de frio e neve. Ou pode ser uma maneira de os esquilos voadores machos atraírem possíveis parceiras. Também pode ser uma espécie de mimetismo. Você já deve ter ouvido falar que o Parque Nacional de Yellowstone está localizado no topo de um supervulcão gigante. Essa é a razão pela qual a área pode se orgulhar de poderosos geysers e fontes termais. Mas isso também significa que embaixo do Yellowstone há uma enorme câmara de magma. Em 2015, pesquisadores da Universidade de Utah descobriram que essa câmara era muito maior do que todos pensavam anteriormente. Eles até encontraram mais um reservatório com magma sob o reservatório superior. Aparentemente, quanto mais espaçosas são as câmaras, mais magma elas contêm. Juntos, os dois reservatórios armazenam um globo de magma que poderia facilmente encher o Grand Canyon não uma, mas 11 vezes. Mas você sabe qual é a coisa mais preocupante sobre as câmaras de magma? Elas tendem a empurrar o solo acima delas. Como resultado, a terra em Yellowstone sobe cerca de 2 a 5 centímetros por ano. Além disso, Yellowstone tem o status de vulcão ativo. E seu índice de explosividade vulcânica, sim, existe um, é 8 de 8. Esse número alto significa que se esse vulcão entrar em erupção, será um evento apocalíptico. Para colocar isso em perspectiva, a erupção do Pinatubo nas Filipinas em 1991, que é considerada a mais poderosa de que se tem memória, recebeu 6 no índice de explosividade vulcânica. Ha, perdeu! Agora vamos descobrir se há algo com que se preocupar.
Em março de 2023, as estações sismográficas da Universidade de Utah registraram 354 terremotos em toda a região do Parque Nacional de Yellowstone. Parece muito, mas lembre-se de que o evento mais impressionante do mês foi um mini terremoto de magnitude 3,7. Ele fez parte de uma sequência de 106 terremotos que começou em 29 de março e continuou até o final do mês. Os especialistas dizem que a atividade sísmica de Yellowstone está, um pouco mais ativa do que o normal. Mas não é nada realmente sério. Michael Polland, um geofísico que trabalha no Observatório do Vulcão de Yellowstone, afirma que o vulcão não entrará em erupção tão cedo. Para que isso aconteça, deve haver magma suficiente pronto para entrar em erupção sob a superfície. Ufa! Também deve haver pressão suficiente para fazer com que esse magma suba, mas nenhuma dessas condições existe atualmente. De acordo com o especialista, Yellowstone está estável agora. Ao mesmo tempo, Polland e sua equipe estão acompanhando todos os tipos de atividade subterrânea, procurando sinais de alerta de possíveis erupções. Alguns deles podem ser a frequência de terremotos e a deformação do solo. Milhares de mini-terremotos, juntamente com mudanças extremas na superfície do solo naquela área, podem ser alarmantes. A equipe também monitora a temperatura das características térmicas do parque. Esse é outro sinal digno de nota de um possível desastre. Mudanças em todo o parque na atividade dos geysers, bem como emissões de gás e térmicas. Portanto, apesar das alegações da mídia de que Yellowstone deve entrar em erupção em breve porque a última erupção ocorreu há 70 mil anos, não é assim que os vulcões funcionam. Os especialistas dizem que essa é uma das concepções errôneas mais populares sobre os vulcões. Eles não seguem cronogramas. No entanto, se uma supererupção acontecesse, o mais preocupante para nós não seriam os fluxos de lava, e nem um terremoto que provavelmente acompanharia o desastre natural. Não, a pior consequência dessa supererupção seriam as cinzas e a queda dessas cinzas. Vamos dar uma olhada em como foi quando o vulcão Yellowstone entrou em erupção há muitos anos. Houve pelo menos 3 supererupções na história do vulcão. A mais poderosa delas foi 2.500 vezes mais devastadora do que a terrível erupção do Monte Santa Helena no estado de Washington em 1988. Quanto à supererupção mais recente, ela foi chamada de Erupção Lava Creek. Ela formou a caldeira de Yellowstone depois de lançar no ar uma quantidade inimaginável de poeira, cinzas vulcânicas e rochas. Recentemente, os cientistas também tomaram conhecimento de 2 outras supererupções até então desconhecidas que ocorreram há cerca de 9 e 8,7 milhões de anos. A mais recente das duas é agora considerada o maior evento registrado de toda a província vulcânica de Snake River Yellowstone. De qualquer forma, vamos dar uma olhada no que estava acontecendo há milhões de anos. Como eu não estava na época, estamos todos supondo essas coisas com base em evidências. Os primeiros sinais do desastre apareceram muito antes do início da catástrofe. Por milhares de anos, o calor vinha se acumulando no interior do planeta. Ele estava derretendo rochas sob a crosta terrestre e deixando para trás enormes câmaras. Elas eram preenchidas com uma mistura pressurizada de rocha semissólida, magma, vapor de água e diferentes gases, inclusive dióxido de carbono. Toda essa sopa subterrânea escaldante estava se expandindo à medida que mais e mais magma chegava com o tempo. A terra sobre o sistema vulcânico estava subindo quase imperceptivelmente. Um ano antes da supererupção, o Yellowstone deu um aviso, um arroto talvez, mas há muito tempo não havia ninguém que pudesse interpretar esses sinais. Além disso, esses processos alarmantes estavam ocorrendo principalmente no subsolo. Por exemplo, a descompressão libera bolhas de gás. Ao estourar, essas bolhas podem muitas vezes alimentar tipos específicos de erupções. Meses antes da erupção, terremotos de pequena escala tornaram-se mais frequentes e mais intensos. O solo em muitos pontos do supervulcão ficou mais quente do que era antes. Os lagos de superfície e as águas subterrâneas também ficaram mais quentes. Se as pessoas estivessem por perto naquela época, teriam notado uma névoa de vapor incomum naquela área. Pouco antes do início da erupção, a pressão crescente empurrou para cima o solo sobre a câmara de magma. Isso criou uma elevação em forma de domo. Pequenas rachaduras começaram a se abrir ao longo das bordas desse domo. Imagine abrir uma garrafa de refrigerante depois de sacudi-la. Algo parecido com isso estava acontecendo perto do vulcão. Pense em Mentos e Coca-Cola. A pressão foi liberada pelas fraturas quando os gases saíram da superfície. Logo antes do desastre, o solo ao redor do vulcão de Yellowstone se elevou.
As piscinas geotérmicas e os geysers aqueceram até a temperatura de ebulição e ficaram mais ácidos do que o normal. O magma começou a subir em direção à superfície. Em um determinado momento, o teto de rocha da câmara de magma não resistiu mais e a erupção teve início. Tremores pequenos, mas constantes começaram a mover o solo dias antes da catástrofe. Mas o verdadeiro tremor só começou vários minutos antes da erupção. Com um rugido ensurdecedor, uma enorme coluna de lava e cinza se lançou no ar. Em poucos minutos, um fluxo piroclástico atravessou a área em uma velocidade de furacão. Esse fluxo é uma mistura líquida de pedaços de lava semissólidos, cinzas vulcânicas e gases quentes em expansão. Parecia uma avalanche de neve extremamente quente e tóxica. Com uma temperatura de cerca de 700 graus Celsius, estava queimando tudo em seu caminho. O vulcão continuou bombeando cinzas por dias a fio. Para todos os seres vivos, a precipitação de cinzas foi uma das consequências mais perigosas da erupção. As cinzas vulcânicas se transformam em cimento vítreo segundos após serem inaladas. A maioria dos animais não teve chance de sobreviver. Até mesmo árvores grossas começaram a desmoronar sob o peso dessa substância densa. Levou apenas alguns dias até que uma espessa camada de cinzas cobrisse grandes territórios. Depois que as cinzas entraram na estratosfera, as temperaturas em todo o mundo começaram a cair. A erupção foi rica em enxofre, que é um bloqueador solar eficaz. Por isso, logo ficou tão frio que não houve verão em todo o mundo nos anos seguintes. Os animais não conseguiam encontrar comida e água limpa. Esse desastre natural, chamado de supererupção de Grace Landing, foi colossal. Foi assim que os pesquisadores o descreveram em seus estudos recentes. Ele afetou um território enorme. Os fluxos de lava esmaltaram uma área tão grande quanto Nova Jersey, com vidro vulcânico quente e escaldante. Isso esterilizou instantaneamente a superfície da Terra, eliminando toda a vida vegetal que estava se desenvolvendo ali antes. Se uma erupção desse tipo acontecesse nos dias de hoje, ela cobriria os estados de Colorado, Utah e Wyoming com quase 60 centímetros de cinzas vulcânicas tóxicas. Muitas regiões ficariam mergulhadas na escuridão. Até mesmo o litoral, onde vive a maioria dos americanos, teria problemas com a propagação da nuvem de cinzas. Ela destruiria plantações e contaminaria pastos, arruinaria linhas de energia e transformadores elétricos. Portanto, tenho certeza de que você concorda comigo. Ainda bem que não se espera que esse desastre ocorra tão cedo. Ei, já temos outras coisas suficientes em nosso prato. Cientistas descobriram recentemente as passagens ocultas de Leonardo da Vinci sob um castelo medieval na Itália. Eles seguiram um esboço recém-encontrado do século XV, feito pelo criador da Mona Lisa, e encontraram uma das maravilhas arquitetônicas inexploradas da Era do Renascimento. A construção do Castelo Sforza começou em 1358, mas foi destruída cerca de um século depois, durante uma crise local. Então, em 1450, Francesco Sforza, o Duque de Milão, decidiu reconstruí-lo sobre as antigas ruínas. Depois que ele faleceu, seu filho Ludovico assumiu o controle e continuou melhorando o local, e contratou alguns dos melhores artistas da época, incluindo Leonardo da Vinci, para decorar suas paredes. Ainda hoje podemos ver os afrescos de Leonardo na Sala das Tábuas de Madeira. Enquanto trabalhava no castelo, Da Vinci também registrou algumas passagens subterrâneas históricas escondidas sob a parede externa. O desenho, datado entre 1487 e 1490, foi encontrado no Institut de France, em Paris. O esboço é altamente preciso e prova que o gênio italiano estava realmente interessado no projeto de fortificação e era excelente em documentar estruturas existentes. Registros históricos mostram que Ludovico ordenou a construção de uma passagem subterrânea que levava diretamente a uma basílica, onde sua esposa estava enterrada. Ludovico casou-se com Beatrice em 1491 e eles tiveram um casamento feliz, mas tragicamente curto, pois Beatrice faleceu durante o parto em 1497. O duque se trancou por semanas, deixou crescer a barba e usou apenas roupas pretas enquanto chorava por sua amada esposa. O túnel secreto pode ter se estendido por 800 metros e permitiria que Ludovico visitasse o túmulo dela em particular. A passagem poderia ter servido como uma rota de fuga se o castelo estivesse sendo cercado. A existência dos túneis permaneceu como um dos mistérios da Renascença durante anos, pois ninguém sabia ao certo se estavam lá.
Mas agora os cientistas finalmente descobriram a história secreta. Eles usaram uma combinação de radar de penetração no solo e escaneamento a laser para construir um modelo 3D preciso de todas as estruturas sob o castelo. Encontraram os túneis mencionados por Da Vinci em seus desenhos e que, ao que parece, podem ser apenas uma pequena parte de todo um sistema de passagens subterrâneas históricas. O objetivo é criar um gêmeo digital completo do castelo que mostrará não apenas todas as construções preservadas, mas também as antigas que não são mais visíveis. Eles também planejam adicionar realidade aumentada aos caminhos virtuais para permitir que os visitantes descubram as passagens ocultas de Leonardo da Vinci. Não sabemos se o gênio realmente participou da construção delas, que os cientistas descobriram recentemente, mas temos conhecimento de algumas outras invenções de Leonardo da Vinci. Ele criou o primeiro mapa semelhante a um satélite em 1502, muito antes de a fotografia ou satélites serem sequer um conceito. Uma figura famosa na Itália, Cesare Borgia, convidou Leonardo para ir a uma pequena cidade chamada Imola, perto de Bolonha, para criar um mapa altamente detalhado. Naquela época, os mapas não eram muito precisos, pois ninguém havia descoberto como mostrar distâncias exatas em uma escala menor. Em vez disso, as pessoas gastavam muito tempo decorando-os com dragões, rosas, castelos sofisticados, cadeias de montanhas, flores e outros detalhes artísticos. Esses mapas pareciam mais pinturas bonitas para serem exibidas do que ferramentas práticas de navegação. Mas Cesare Borgia queria algo realmente funcional e Leonardo conseguiu revolucionar o campo da cartografia. Se você comparar as imagens de satélite de Imola hoje com o mapa de Leonardo, as semelhanças são impressionantes. Ele capturou cada beco, curva das ruas, vias e até mesmo os tamanhos exatos dos edifícios. E fez tudo isso à mão, usando apenas um lápis, uma régua, um compasso e várias de suas próprias invenções inteligentes. Para reunir todos os dados necessários, o gênio andou pelas ruas durante semanas com uma grande roda que girava à medida que ele se movia, registrando a distância com um cabo. Usando a bússola magnética, determinou direções precisas. Ele também desenvolveu uma ferramenta semelhante a um transferidor que media os ângulos dentro de um círculo. Com isso, podia rastrear as curvas exatas de cada rua e o tamanho dos cruzamentos. Descobriu ainda as distâncias entre as casas e as ruas principais. Depois, usou suas anotações e cálculos para desenhar o mapa em escala com incrível precisão. Em seu trabalho, Da Vinci também usou uma técnica desenvolvida pelo humanista florentino Leon Battista Alberti, que havia criado um método de mapeamento em que era possível colocar uma cidade inteira dentro de um círculo usando coordenadas polares. No centro da cidade, 8 linhas retas se encontravam, representando as principais direções de uma bússola. Leonardo usou este sistema para dividir a cidade em 8 seções e não ignorou nem mesmo os menores edifícios, o que tornou seu mapa um dos mais avançados de sua época. O gênio italiano tinha um grande sonho de construir uma máquina que permitisse que as pessoas voassem. Assim, estudou como pássaros, morcegos e papagaios se moviam no ar e projetou uma máquina voadora especial. Ele acreditava que, se pudessem copiar esses movimentos, os seres humanos poderiam voar como eles. O projeto de Da Vinci se parecia muito com um morcego, com 2 asas grandes e pontiagudas que se estendiam por mais de 10 metros de largura. Ele planejava construir a estrutura com madeira de pinho leve e cobri-la com seda crua para torná-la forte, mas não muito pesada. A pessoa que o pilotava ficaria deitada de barriga para baixo em uma tábua de madeira no centro. Para fazer as asas baterem, o piloto teria de acionar uma manivela com os pés, que era conectada a um sistema de hastes e polias. Havia também uma manivela para aumentar a potência e até mesmo um capacete para ajudar na direção. Quando a pessoa movesse as mãos e os pés, as asas bateriam e girariam, exatamente como as de um pássaro. Mas havia um grande problema. Os seres humanos não têm força suficiente para fazer a máquina levantar do chão. Embora pudesse ter funcionado uma vez no ar, não havia como fazer alguém voar por conta própria. Leonardo provavelmente percebeu isso, mas sua incrível ideia ainda inspirou máquinas voadoras que surgiram séculos depois. Da Vinci estava muito à frente de seu tempo com muitas de suas invenções, mas sua ideia de um robô humanoide era especialmente futurista. Ele estava trabalhando sob o patrocínio da família Sforza, a mesma que mandou construir os antigos túneis da Itália.
O gênio projetou um cavaleiro mecânico que podia mover os braços, girar o pescoço e até mesmo abrir e fechar a boca. O inventor italiano tinha bons conhecimentos de anatomia e da mecânica dos movimentos corporais que o ajudaram nisso. Sua criação em comum usava um sistema externo de cabos. Uma manivela manual o colocava em movimento e havia também um mecanismo interno acionado por engrenagens. Cerca de 450 anos depois, na década de 1950, os esboços detalhados do cavaleiro robótico de Da Vinci foram redescobertos. Vários pesquisadores tentaram recriar o robô a partir desses esboços. Em 2002, um roboticista que desenvolveu sistemas para a NASA e a Lockheed Martin inspirou-se nas anotações antigas e construiu um modelo funcional do cavaleiro robótico de Da Vinci. Outro projeto que Leonardo criou para o Duque Sforza foi um tipo especial de ponte que podia ser desmontada e transportada facilmente. Ela foi feita para as forças de defesa que precisavam atravessar rios ou fossos durante a viagem. Essa ponte balançava sobre a água e aterrissava do outro lado. Tinha rodas e usava um sistema de corda e polia para que pudesse ser montada rapidamente e guardada com a mesma velocidade. Para mantê-la estável, ela tinha até mesmo um peso especial para ajudar a equilibrá-la. Leonardo escreveu em suas anotações que a ponte era leve, porém forte, e projetou várias como essa para o Duque. Um de seus outros projetos era uma ponte que poderia ser construída muito rapidamente e as forças de defesa se deslocariam passando por vários rios. À medida que os cientistas continuam a estudar as passagens ocultas de Leonardo da Vinci, eles revelam novos capítulos da história humana. Quem sabe que outras maravilhas arquitetônicas inexploradas encontrarão?